Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos que estão ouvindo, estão vendo este vídeo em mais uma edição do nosso canal, certo? Muito obrigado então pela participação, pela audiência. E meus irmãos, estamos aqui produzindo realmente com uma necessidade muito grande de um assunto que é de extrema importância para todos nós, meus irmãos, que cremos em Deus, que cremos, meus irmãos, nos bons costumes, que cremos, meus irmãos, que há uma guerra, que há uma batalha, e não podemos ficar acomodados, meus irmãos. A realidade é essa. Então, um assunto, meus irmãos, que será abordado nesse vídeo é de um estrago que está sendo feito debaixo dos nossos olhos. Um estrago violento, um estrago, meus irmãos, muito grande, e que envolve, meus irmãos, o futuro da igreja, o futuro, mesmo, meus irmãos, que biblicamente nós entendemos que realmente a trajetória da humanidade caminha para o tempo do fim, para, meus irmãos, a iniquidade se propagando, meus irmãos, de forma como uma lama mesmo. É isso que nós vemos, meus irmãos, passando debaixo das nossas janelas, não é? Na nossa porta. Mas nós, como servos de Deus, meus irmãos, não podemos, eu acredito, nos acomodarmos a uma situação como tem se visto, da forma como se diz, é assim mesmo e deixamos por isso mesmo. Na verdade, não. A Bíblia nos relata, meus irmãos, que nós temos como soldados de Cristo, como realmente, meus irmãos, que perseveramos por um reino, combater contra as obras infrutuosas das trevas, com as obras do inimigo, com as obras do inferno, meus irmãos, que quer, meus irmãos, avacalhar com tudo que é bom. A realidade é essa. E o tema de hoje, meus irmãos, que escolhemos, como vemos, realmente de extrema urgência, de extrema necessidade para a igreja, da igreja acordar de uma letargia, né, meus irmãos, que é aquele estado de dormência diante de uma situação. E a situação, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês aqui é a situação das crianças. A situação, meus irmãos, da humanidade, do que está acontecendo com as nossas crianças. É terrível, meus irmãos. É triste, porque muitas vezes nós nos fechamos na nossa casa, na nossa janela, no nosso mundo, e não queremos ver. A realidade é essa. Não queremos ver, enxergar o que o diabo está fazendo para corromper, para, meus irmãos, contaminar a mente, o pensamento, a visão do que tudo que nós temos como de bom, de honesto, de realmente de puro, sendo, meus irmãos, deturpado, sendo, meus irmãos, como eu falei a palavra anteriormente, avacalhados pelo nosso adversário. Então, meus irmãos,
esse é o assunto que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Pedimos que você ouça, veja, assista atentamente e veja qual é a sua participação. Qual é o seu compromisso? Qual é a sua responsabilidade em tudo isso que nós está acontecendo à nossa volta? E eu quero falar aqui, meus irmãos, de algo que eu já havia dito numa outra oportunidade, num outro momento, que, irmãos, o diabo é mais astuto do que nós podemos imaginar. Ele é astuto, a Bíblia o chama de astuto. Mas é de astuto de uma forma maligna. Astuto é de uma forma, nós entendemos esta palavra, a percepção que nós temos quando nós vimos esta palavra de astuto, meus irmãos, é de laço de serpentes, é de astúcia, astúcia, meus irmãos, da serpente. Como nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 3, da queda do homem, e a Bíblia dizendo que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias que Deus tinha posto, de todos os animais que Deus tinha posto na terra. Mas é uma astúcia diabólica, uma astúcia, meus irmãos, de laço maligno. E veja bem, olhando por esse prisma da astúcia do diabo, a astúcia, meus irmãos, da serpente, ela, meus irmãos, como ela visava para que Eva caísse naquele laço, para ludibriar, para que o homem caísse, para que o homem realmente, meus irmãos, foi arrancado de forma maligna da presença de Deus através do engano da astúcia da serpente. Assim, a astúcia da serpente, meus irmãos, está visualizando o futuro. Que futuro? Pare, pense, veja bem, quem é o futuro? Quem é o seu futuro? Quem é o futuro da sua casa? Quem é o futuro da nação brasileira? Quem é o futuro, meus irmãos, da economia? Quem é o futuro do mundo? Quem é o futuro, meus irmãos, da igreja, dos evangelistas? São as crianças. O alvo de Satanás, meus irmãos, é as crianças. E, meus irmãos, eu quero aqui falar para vocês de algo muito maligno. Algo extremamente diabólico. Meus irmãos, que foi feito, estava sendo feito, eu creio, não é que você já ouviu falar de uma forma até como piada, como achincalhamento, mas não, é algo muito sério que estava sendo elaborado. E eu acredito, meus irmãos, que a ação de Deus impediu que encobertamente, meus irmãos, fosse lançado nas escolas de todo o Brasil a proliferação, meus irmãos, da pornografia, do homossexualismo, do lesbianismo, do sexo, meus irmãos, irresponsável. E temos aqui, meus irmãos, um material que nós vamos aqui conversar, mostrar, apontar para os irmãos como o diabo pretende destruir, meus irmãos, a geração das crianças. Então, assim, são 3 pontos, rapidamente,
tenha certeza que não vamos, meus irmãos, vamos ser objetivos, né? Não vamos ser extensos nem cansativos, esperamos que não, né? Mas antes de mais nada, vamos lá. Gostaríamos, meus irmãos, que pediríamos encarecidamente, né, uma participação com carinho, que você se inscreva no nosso canal, entre ali, meus irmãos, deixe o seu like, né, o seu joinha, o seu certo. Tem um campo ali, meus irmãos, que é de participação, não é para você dar a sua contribuição, né? A sua contribuição positiva, negativa a respeito do que foi abordado, do que foi conversado, do canal, sugestão. Então, não é? Seja participativo. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está bem? E vamos lá. Então, meus irmãos, em 2011, o senhor Fernando Haddad, na época, então, ministro da Educação, meus irmãos, da Educação, ele, meus irmãos, juntamente com a ideologia do partido que governava o nosso país, estava lançando, meus irmãos, o nosso país num verdadeiro caos. Numa, meus irmãos, prerrogativa de bem social, mas na verdade pelas beiradas, meus irmãos, esse partido que aí está, é só você pegar, meus irmãos, todos os pontos que este partido, partido, meus irmãos, dos trabalhadores, que de trabalhadores, meus irmãos, vamos, por favor, não me julgue precipitadamente, avalie o que eu estou lhe falando. Você que realmente tem uma noção do que é bom de verdade, né? Porque é usado, meus irmãos, a questão de benefícios como se fosse bom. Isso não é bom. O diabo também ofereceu. O diabo, na sua bondade maligna, também ofereceu para Jesus o mundo e o fundo. Não é? Em contrapartida, meus irmãos, ele estava empurrando o mal. Entenderam? Então vejam bem, olha a astúcia. Bom, mas vamos lá. Partido que aí estava apoia, meus irmãos, o aborto. Apoia. Pode ver, meus irmãos, se você for ver os partidos que compõem, tirando o PMDB, meus irmãos, que é nós estamos falando de política, quero que os irmãos entendam. Estamos falando de algo espiritual. O PMDB, meus irmãos, é um partido que se vende para o que paga mais. O que paga mais, o que dá mais secretaria, o que dá mais participação, ele está no governo. Mas a base do governo que lá estava, meus irmãos, são partidos que apoiam o homossexualismo, o aborto, meus irmãos, a questão me fugiu a palavra, ideologia de gêneros, né? Só para resumir, se você não se aprofundou na questão do que é ideologia de gênero. Ideologia de gênero é que, em primeiro lugar, não há Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher. E a Bíblia diz, e serão dois, uma só carne. Quem? O homem e a mulher. A ideologia de gênero não.
diz que homem pode andar com homem, casar com homem, viver com homem, como se fosse uma coisa natural. E é antinatural. É a invocação, meus irmãos, da aberração. Homem com homem, mulher com mulher, e está tudo bem. E é considerado pela sociedade como uma família. Não, não é família. Me desculpem quem pensa de forma ao contrário da Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, meus irmãos, há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Não há, meus irmãos, contradições. Não há. Toda contradição antibíblica é satânica e demoníaca. E vem, meus irmãos, da serpente, que sempre, desde o começo, quis transformar o bom em ruim e o ruim em bom. Não foi isso que ela disse para Eva? Não, Eva, não é bem assim. Não, como Deus falou. Leia lá. Como foi que o diálogo, o engano da serpente, invertendo, colocando, meus irmãos, a base que Deus tinha deixado como, meus irmãos, algo que poderia ser desconsiderado. Não é bem assim, foi o que disse a serpente. Não, Eva, não é bem assim. E, meus irmãos, ali foi o primeiro engano de se fazer o bom se tornar ruim e o ruim se tornar bom. Ou seja, aquilo que Deus tinha dito que não, que era para o homem não fazer, que era bom para ele, o diabo, meus irmãos, distorceu, dizendo como, não é bem assim como Deus falou, não. Isso que ele falou é porque senão você vai ser como ele. A distorção, meus irmãos, pelo engano. E de lá para cá, o engano vem agindo da mesma forma, não dizendo o homossexualismo não é tão ruim assim. Não, essa questão de gênero, essa questão de família, isto sim que é ultrapassado. Isto sim é que deveria ser mudado, modificado, transformado. Ou seja, meus irmãos, de uma forma demoníaca, introduzindo formas demoníacas das pessoas conviverem, do que é antinatural e aberração para Deus. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos lá, nós vamos prosseguir, porque nós temos aqui alguns aspectos que nós queremos, como nós estávamos falando anteriormente a respeito do secretário da Educação, acho que citei o nome dele, o senhor Fernando Haddad, juntamente com o atual presidente da República e o Partido dos Trabalhadores, que eram aliados com comunistas, com pessoas que apoiam tudo, meus irmãos, que é contrário a Deus. Na mentira, na sedução, meus irmãos, de ajuda social, ajuda, enfim. Irmãos, veja bem, nunca, jamais, essa verdade tem que estar no meu coração. E tem que estar dentro da nossa vida cristã. Nunca haverá, meus irmãos, de fazer um bem, meus irmãos, vai virar uma coisa boa com uma base para o mal. Estamos falando de guerra espiritual. Mas, por favor, a ação demoníaca precisa de um agente. Precisa, meus irmãos, de um
um portador, alguém que vai assinar, alguém que vai, meus irmãos, levar o pensamento demoníaco à frente. É assim que vai se manifestar o anticristo. É alguém, meus irmãos, que vai levar a cabo todos os projetos satânicos de dominação. E já estava pronto, meus irmãos, então, como o senhor Fernando Haddad, que era secretário na época do governo da presidente Dilma Rousseff, já tinham lançado, meus irmãos, uma cartilha para as escolas. Como você pode ver aqui atrás, a vergonha nas escolas. Um projeto, meus irmãos, para introduzir, sob um pretexto, um argumento que era para combater. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. Isso é disseminação homoafetiva para as nossas crianças. Isso é, meus irmãos, tornar o amargo em doce. Coisa terrível, meus irmãos. Para que, como Eva comeu daquela maçã, como se comeu errado, como se fosse bom. Meus irmãos, é a pior forma de ataque às crianças. É a disseminação, meus irmãos, de amor livre. Isso não é amor, irmãos. Isso é perversidade, mau caratismo disseminado. O pensamento, quero dizer, o pensamento, isso é demoníaco. Mau caratismo, sim. Pensar em introduzir isso na vida de crianças. Meus irmãos, as cartilhas que já estavam prontos, veja bem o ponto que o diabo estava agindo de forma perigosa, de forma, meus irmãos, terrível, para entrar nas escolas. Porque o que acontece, meus irmãos? O projeto nem tinha sido ainda votado, aprovado no Congresso Nacional, e o material já estava pronto. O material, meus irmãos, dando, meus irmãos, vou passar aqui etapas, como você já viu aí, então, a vergonha nas escolas, mas vamos lá, veja bem, meus irmãos, a cartilha do MEC para, meus irmãos, ser introduzido nas escolas. Livro já adotado nas escolas brasileiras, Menino ama menino. Crianças a partir de 5 anos. Meus irmãos. E até a questão de beijo homoafetivo. Ou seja, beijo homossexual, meus irmãos. Eles trocam palavras para tornar mais bonito, meus irmãos, o que é espinhoso. Vamos passar mais algumas coisas aqui para sermos breves, mas também, meus irmãos, objetivos. Veja bem, toda a questão, toda a didática de livros. Se você talvez você não pode perceber, mas eu vou deixar, meus irmãos, na descrição do vídeo, embaixo você vai ver, tem descrição. Ali eu vou deixar links para que você possa entrar e ver todo esse material que eu estou aqui lhe mostrando, disponibilizando para você ver. Veja bem, aqui está, meus irmãos, Ministério da Educação. Você pode ver embaixo, Ministério da Educação, o símbolo, meus irmãos, do governo federal da época, Brasil, um país para todos, governo federal. Cartilha do governo federal para crianças. Nem tão rosa e nem tão azul. Meus irmãos, ensinando o ato sexual para crianças.
de 5, 6, 8 anos. Meus irmãos, daqui a alguns pontos mais, nós já vamos colocar, preste atenção, como um ataque às suas crianças. Não tem como dizer que não é a sua criança, porque o seu filho é obrigado a participar da educação básica, da educação fundamental, que é onde, meus irmãos, forma a percepção. Forma, meus irmãos, o modo da criança ver as coisas. E essa aqui é a banalização, meus irmãos, do sexo, da homossexualidade, do lesbianismo e de tantas imundícias mais. Eles podem nos chamar, falar eles, meus irmãos, não eles, mas o diabo mesmo. Através, meus irmãos, de defensores, de implantadores de um sistema homoafetivo. Mas vamos lá. Aqui está um casal num ato sexual, certo, meus irmãos? Vamos passar adiante. Meus irmãos, cada coisa que você vai ver, você vai ficar horrorizado. Horrorizado, meus irmãos. Horrorizado. Então aqui, meus irmãos, quero mais um incentivo à prática, meus irmãos, de sexo sem responsabilidade. Aqui atrás agora você vai ver um garoto e uma garota sentados. Talvez você não pode ler, mas eu vou descrever para você o diálogo que está na caixinha, meus irmãos, de diálogo do livro. Isto é um livro, meus irmãos, adotado pelo MEC. Está bem? Vamos lá. Vamos defender, meus irmãos. Vamos, por favor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos nos empenhar mais. Veja o que diz o menino dizendo para a menina: quando você acha que é o momento certo para introduzir o preservativo na nossa relação? Crianças de 6 anos. Crianças de 8 anos, de 9. Meus irmãos, nós vemos, é tanta coisa, mas preste atenção. Nós vemos a nossa mocidade perdida, meus irmãos, já com 11, 12 anos. Queremos perverter a infância da criança com diálogos sujos, um diálogo que deveria ser mantido pelo um homem e pela uma mulher mediante o casamento, uma união, não, e aqui de forma irresponsável, de forma diabólica, transformando os homens, meus irmãos, me fugiu a palavra aqui que eu gostaria de falar, como se fosse, meu Deus, e as mulheres, meus irmãos, vulgarizando. Você que é mulher, você acha isso certo? Fazendo isto como uma criança. Isso não é certo nem para homem, nem para mulher. Fica feio. Veja bem, e o diabo apresentando como bonito. Ah, temos que orientar, fazer a orientação sexual. Mas vai fazer do seu filho. Faça da sua filha. Eu acho errado que você faça com a sua filha. E você quer fazer com o dos outros. Com o dos outros. Não são seus filhos, não se meta no que é uma coisa privada, pessoal e familiar. Isso é um caráter familiar, que a família tem que moldar o caráter e não ser propagado esta pouca vergonha. Vamos lá, vamos continuar. Meu Deus do céu, meus irmãos. Aqui tem mais um. Menino brinca de boneca. Talvez alguns podem pensar, mas não tem nada demais. Meus irmãos, isso aqui é o incentivo, meus irmãos, à feminilidade. Você não está entendendo. Não está falando simplesmente de brincar, isso é uma introdução
Meus irmãos, há um pensamento diabólico. Veja bem, na foto, um menino lavando o prato. Veja bem, meus irmãos, não é machismo. Isso é o que o diabo usa para falar. Não, aqui a gente está vendo uma inversão de valores. Uma inversão da família e a mulher jogando futebol. Veja bem que degradação. Que coisa maligna. Isso sendo divulgado nas escolas. Deus está aqui neste momento, meus irmãos, para nos ajudar nesta apresentação. Louvado seja o nome do Senhor. Isto, meus irmãos, já foi até divulgado. Escute, eu vou deixar depois o link também na descrição. Você vai ver, tem a fonte, meus irmãos, da onde aconteceu, a cidade que aconteceu. Está, meus irmãos, no G1, o site de notícias da Globo. Da onde que aconteceu, meus irmãos, onde uma prefeitura, uma escola municipal. Depois houve a controvérsia, meus irmãos, do secretário de educação daquela cidade, do prefeito e assim por diante, mas alguém introduziu o material numa escola. Porque os pais, meus irmãos, chegaram em casa e viram seus filhos com revistas do ato sexual. Crianças, meus irmãos, pense nisso. Uma menina que tinha que estar brincando, meus irmãos, com sei lá quais as brincadeiras hoje, não é? Sei lá, brincando com boneca, sei lá, meus irmãos, brincando de historinha, brincando de carrochinha, brincando seja lá do que for, uma brincadeira de criança, introduzindo um pensamento sexual. Meu Deus do céu! Onde nós vamos parar? Os irmãos entendem que esta ilustração não é de simplesmente... Aí, meus irmãos, olha meus irmãos, a forma que o diabo colocou para advogar. Isso é machismo. Que machismo? Isso que você, sim, diabo, está fazendo é uma inversão satânica dos valores, dos pilares. Glória a Deus, que é a rica família abençoada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, meus irmãos. Ilustrações, você pode pesquisar, irmãos. O autor é Marcos Ribeiro. O autor, a ilustração que faz desenhos é Isabel de Paiva. Só Deus sabe, né, meus irmãos, que tipo de mentalidade, de coisa está escondida ali. Mas vamos lá, continuamos. Meu Deus do céu. Agora veja, irmãos. Você vai ficar horrorizado. Meus irmãos. Aqui estamos. Eu vou expor aqui. Depois vou deixar o link que tem todo este material e você pode ver. Irmãos, como uma criança, uma menina, introduz o pênis, ou a camisinha, ou o próprio menino ensinando para manter a relação. Abra o envelope, está o desenho de um homem, de um menininho, meus irmãos, perdendo um sapato, subindo que nem um foguete. Uma menina, meus irmãos, uma pose já sensual, não é verdade? Uma pose já, não é de pronta para o ato. Então aqui, a descrição do encarte, da cartilha, do desenho, da ilustração. Abra o envelope com as mãos. Está um pouco, né, mais reduzido aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui, só um pouquinho, meus irmãos, para conseguir ler tranquilo. Abra o envelope com as mãos, nada de dentes. E coloque a camisinha quando o pênis estiver duro. Pênis, meus irmãos, não está falando, está usando realmente o linguajar, realmente já, meus irmãos, não é, meu Deus, de coisas adultas. Mas antes da penetração, de qualquer penetração. Meu Deus do céu, tem vergonha, meus irmãos, de estar falando isso. Mas isso o diabo quer falar para as suas crianças, para as nossas crianças. Pense isso, irmão. Entrar no ouvido das suas criancinhas, meu Deus.
Aperte a ponta para sair o ar até que o... Não, passo 2. Aperte a ponta para sair o ar e é aí que o esperma vai ficar. Vamos lá. Aí a menina falando. Desenrole até a base do pênis com cuidado. Se não desenrolar, é possível que a camisinha esteja ao contrário. Depois, 4. Essa parte a gente não precisa explicar. Ou seja, o menino falando do fazer o ato. Um menino, uma criança. E depois a menina diz, preste atenção. Depois de gozar, tire a camisinha com o pênis ainda duro. Meu Deus, irmãos. E, por favor, eu vou abortar aqui os demais comentários. Então, aí está. Deixa eu voltar aqui para conseguirmos ir adiante. Certo? Vamos minimizar. Vamos lá, meus irmãos. Peça sangue frio para Jesus aí. Ficar firme para você continuar a ver as aberrações. Meu Deus do céu, meus irmãos. Meu Deus do céu. É muita coisa, meus irmãos. Aqui está o livro, meus irmãos, né, de Marcos Ribeiro, ou de vereadores aí do tal partido. Aqui está mais um que eu vou deixar, meus irmãos, porque a gente vai passar para aqui, muito interessante. Veja bem, quero que você preste atenção, este aqui que nós estamos colocando. Nós vemos uma sala de aula com uma professora e 4 alunos. Eu não sei, meus irmãos, se eu tenho as outras ilustrações desse desenho, mas eu vou explicar para você. Lá no link você vai poder verificar isso tudo que eu estou lhe falando, certo? A princípio, meus irmãos, é uma professora e ela ensinando os alunos. Você vai entender na ilustração. Ela ensinando os alunos, meus irmãos, ou seja, introduzindo pensamentos, porque é o que dá a entender pela ilustração, que nós temos a professora, veja bem, e ela já começou a trabalhar. O menino da frente, o menininho do óculos, está pensando em outro menino, pois está o símbolo ali, meus irmãos, da masculinidade, que é a argolinha com a setinha para cima, e a menina, não é? É para baixo. Então ali está, ele já está pensando, ele já é homossexual. A menina está pensando, meus irmãos, também de forma a bandeira, por exemplo, a bandeira representa a causa homossexual. A menina já está enganjada. Meus irmãos, veja bem que lavagem cerebral. E na terceira, meus irmãos, que o menino está, se você não vai ver, mas depois que você acessar, você vai ver, o menino está pensando um casamento com a menina. E a professora está trabalhando no seu pensamento. Ela está com uma tesoura, meus irmãos. Você pode ver atrás, você não vai ver. Ela está com uma tesoura e nessa tesoura ela está costurando, ela está recortando o pensamento do menino. Ela vai, meus irmãos, é algo terrível demais. E a outra menina de trás também está pensando, mas a professora vai indo trabalhando na mente das crianças. Meus irmãos, não é demoníaco? Por favor, onde estão, meus irmãos, a moral e os bons costumes? Quem, meus irmãos, que a realidade sempre foi essa, quando nós fomos para a escola, que as professoras moldam o futuro, sim ou não? A ideia de Satanás é a mesma. Usar as professoras para moldar o futuro. Transformar as crianças em vidas por Satanás. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados e os agentes que ele usa. E estão usando aí, meus irmãos, no governo, está usando aí, meus irmãos, na justiça, está usando, meus irmãos, em todas as áreas, meus irmãos, da nossa sociedade. Certo? Mas vamos lá. Então, meus irmãos, sendo introduzido na nossa vida, nas nossas crianças. Certo? Então, meus irmãos, até que ponto você está ciente? Será que você não acha importante divulgar isso
para os pais que talvez trabalham dia e noite para manter os seus filhos e não sabe o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Os pais que vão ver, irmãos, muitas vezes são encobertamente. Os pais, muitos meus irmãos, na sua ignorância, pensam que é algo bom porque é passado como algo bom. É passado, precisamos combater realmente, meus irmãos, e explicar o que realmente está acontecendo. É passado como, não, pai, não é para o seu filho. Veja bem, meus irmãos, a obra do diabo, a obra do engano. Não, senhores pais, isso não é para de forma alguma induzir ou conduzir as crianças, não, é para combater o preconceito. Mentira descarada, mentira vergonhosa. Por trás é para introduzir, sim, meus irmãos, é para introduzir, sim, um pensamento pervertido, meus irmãos, e abominável a Deus nas escolas. A destruição dos valores, a destruição dos princípios e dos valores, dos costumes que sempre foram reconhecidos por nossa sociedade como sendo éticos. Valores, meus irmãos, como sendo base. Casamento, meus irmãos, quando sendo parte de uma estrutura da sociedade, sendo, meus irmãos, atacados, vilipendiados, meus irmãos, destruídos. Não deixe, meus irmãos, passar isso de passagem pela sua vida. Não deixe que o diabo te engane. Mas, por favor, divulgue. Mostre para os seus familiares. Chame, mostre, veja bem o que está acontecendo. E você acha que isso é pouco? Vamos lá. No ataque às famílias. Então, eu falei, meus irmãos, que tinha alguns aspectos no conjunto, meus irmãos, desta obra satânica. Irmãos, é uma obra de terror. É uma obra onde os demônios, meus irmãos, vão estar andando nas escolas. E depois das escolas para a sua casa. E da sua casa para o mundo. Onde estão os defensores? Onde estão os homens de oração? Você, mulher de oração, dobre o seu joelho. Diga a Deus não. O Senhor tem poder para impedir e nós somos, meus irmãos, os instrumentos. Porque se nós não nos atentarmos, meus irmãos, nós não vamos conseguir bloquear o que está para vir por aí. Você quer ver? Há tempos atrás, meus irmãos, foi banalizado um assunto muito sério. Muitos anos atrás, eu vou começar pelo primeiro. Que era, meus irmãos, o assunto das programações, meus irmãos, da Rede Globo, meus irmãos, eu creio que todos, mas nenhuma chegou ao ponto tão podre quanto meus irmãos, aqui no Rio Grande do Sul, a RBS TV, mas na verdade meus irmãos, a Rede Globo. Tão podre na perversidade, tão baixo, meus irmãos, na destruição dos valores, na destruição de tudo que é bom. A Bíblia diz, meus irmãos, em Coríntios, capítulo 15, e no versículo 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações. E é uma conversação, é um diálogo. Quando a pessoa está olhando uma programação, é um diálogo. Aquilo está entrando dentro dela.
E muita coisa fica, muita sujeira vai ficando. Muitas pessoas dizem, mas pega o que quer. Não. Você não sabe qual é o inimigo que está por trás disso. Um jogo de manipulação, de ilusão, de distorção. Não é? Tudo demoníaco. Então, meus irmãos, há muitos anos atrás, verdadeiramente, não tem como dizer, não é diferente, não tem como minimizar. Meus irmãos, o que de grave aconteceu. Porque, meus irmãos, quando a questão da televisão ela começou a se difundir, se popularizar, muitas pessoas avisavam. E o diabo enganou muitos dizendo não faz mal. Não faz mal. Meus irmãos, e tem um ditado que diz que é verdade. Que o diabo, meus irmãos, ele não chega e toma a casa toda. Não. Ele primeiro bota a ponta do chifre. Ponta da cauda. Depois ele contamina toda a casa. Assim foi, meus irmãos, com esta maldição, esta maldita, meus irmãos, essas emissoras de televisão. Aí talvez você diga, irmão, você está pegando pesado. Eu estou. Começou leve lá atrás. Começou leve. Não é? E o diabo, como Jesus diz, um pouquinho de fermento, veja bem. Ela leveda toda a massa, contamina, cresce. E começou lá atrás com nada, uma traiçãozinha de um casamento. Mas o que tem? A rebeldia, meus irmãos, sendo exaltada como coisa boa, você vai lembrar. Se você não lembra, pesquisa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou entrar realmente em algo muito forte aqui. Creio que não é o momento, muito forte mesmo. Foi a questão da rebeldia, do feminismo, que aí está, que nada mais é uma rebeldia contra Deus. Pode falar o que quiser. Mas, como Nimrod se rebelou contra Deus lá na Torre de Babel, o feminismo é uma rebeldia contra Deus. Não querer se sujeitar. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Tá bom, meus irmãos? Você sabe que isso está na Bíblia, que isso é bom e é bíblico. Isso não é de modo algum ruim, o diabo que faz parecer ruim. Não é, isso é maravilhoso, o homem proteger a esposa. O homem ser o cabeça da casa. O homem ter a autoridade da casa. O homem, meus irmãos, ser o cabeça da casa. O diabo fez isso também parecer ruim. E hoje está esta revolução demoníaca aí. Certo? Revolução terrível de destruição, mas também dos valores. Mas também, meus irmãos, não é assunto para esse dia. Nós estamos aqui, mas também foi originado através da televisão. Tenho, meus irmãos, né, material. Hoje tem para pesquisar e mostrar de forma clara, de forma demoníaca, o diabo destruindo também as mulheres, certo? Através do feminismo. Mas tudo bem, vamos lá. Então começou como não quer nada. Vamos ver a que ponto chegou, meus irmãos. Só um pouquinho. Vamos devagar para não cansarmos, tá bem? Então aqui está o resultado do não faz mal. Olha o que está sendo vomitado da garganta, meus irmãos, do inferno para não vou dizer a sua casa,
porque espero que você não assista esses demônios. Veja bem, meus irmãos, para todas as idades, para todas as idades. Num ato aqui, eu não vou citar uma, eu conheço, a outra eu não me recordo, mas duas senhoras, aproximadamente de 70 a 70 anos, se não tiver mais, beijando na boca. Tá bom? Vamos lá. Um jovem com o Senhor. Veja bem, meus irmãos, você não vê que desculpe, você não vê que disseminação de tudo que é lado. Aqui está um jovem e um senhor de idade, meus irmãos. A divulgação da pouca vergonha. Aqui abaixo, duas jovens. E as nossas jovens estão achando bonito isso, meus irmãos. Quem que você acha que está plantando isso no coração delas? Isso está virando bonito, moda. A perversão de Sodoma e Gomorra está virando modismo. As jovens estão andando de mãos dadas nos ônibus, meus irmãos, nas salas de aula, nas escolas, nas boates. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Veja bem, meus irmãos. E aqui está outro, né? Dois homens, vou dizer jovens, porque já não são jovens, já são muito responsáveis. Dois homens numa vergonha. Vamos mais adiante, irmãos. Vamos mais adiante. Meu Deus do céu. Veja bem. Aqui. Não, mas não é o fato, só um pouquinho. Aqui ainda não. Deixa eu, não quero misturar. Espere só um pouquinho. Depois eu já vou. Rapidamente, não se enfade, não. Fique tranquilo aí. Veja bem. Esta cena aqui. Esta é uma autora de novelas, né, muito famosa. Glória Pérez. Meu Deus, quantos anos, né, irmãos? Destruindo famílias. Veja onde ela está, meus irmãos. Veja onde ela está. Talvez você não vai conseguir ver. Mas procure, digite no Google Glória Pérez em ocultismo. Ela está, meus irmãos, numa roda, num círculo da estrela, meus irmãos, que representa o bode. Aqui a foto está de cabeça para baixo, mas se você virar a foto, aqui está as duas pontas do bode, aqui está o queixo do bode, aqui está a barba do bode. Ali está ela, apresentando as novelas que você assiste. E se você não assiste, é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue do Cordeiro. Aqui está o demonismo, meus irmãos. Veja. Não sou eu, está aqui. Você pode verificar aonde que são apresentadas as novelas, as programações, toda. Porque, então, eu vou selecionar, irmão, pegue toda essa programação e bote no lixo. Você não precisa, meus irmãos, os donos desta são, meus irmãos, não é? São coadjuvantes, coparticipantes e são, meus irmãos, responsáveis direto por tudo. E você acha que vai ser alguma coisa boa dali? Alguma coisa boa. Mas eu quero dizer, meus irmãos, porque é destruição das famílias. Destruição dos jovens, destruição, meus irmãos, né, da mocidade, destruição de tudo das crianças. Mas vamos lá. Então, depois das novelas, meus irmãos, que já virou uma banalização, e com este tópico aqui nós vamos encerrar. Você vai ficar escandalizado. Aqui tem mais uma cena que você pode ver, meus irmãos. Pouca vergonha. Meus irmãos, da imoralidade. Certo? Agora, então, o outro ponto, 3 aspectos só eu juntei aqui, foi das escolas, né, da aberração que quer, meus irmãos, que o diabo queria propagar. E vou aqui, meus irmãos, fazer
graças a Deus, eu creio, meus irmãos. Depois de muito tempo fui, quem sabe, crer, perceber isso. Eu creio que Deus usou um único homem. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Não estou, meus irmãos, fazendo apologia ao deputado, mas foi o único, meus irmãos. Até a igreja evangélica fez vergonha no Congresso Nacional. A igreja não, perdão. Os deputados evangélicos. Alguns se posicionaram, mas a bancada como um todo era um participando aqui, outro ali, não havia aquela união para pressionar. E realmente foi o único, meus irmãos, que realmente, eu digo, com integridade. O que é bom, o que é íntegro, tem que ser falado, meus irmãos. Independentemente se é de partido, não interessa. E eu não estou falando deste homem, Jair Messias Bolsonaro, que foi o único, meus irmãos, que combateu esta pouca vergonha, que combateu esta imoralidade, que estava assolando o nosso Brasil. Certo? Então vamos lá. Agora, depois então da questão da questão das escolas, né, meus irmãos, através da política, depois através das novelas. São 3 coisas, preste atenção. Eu sei que tem mais, mas esse vídeo de hoje é para abordar apenas 3 pontos. Já estamos terminando aí. Bom que você assistiu, fique mais um pouquinho. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, certo? O terceiro ponto, meus irmãos, é através do que chamam de música. Meus irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele era o mestre porque quando ele foi criado, o instrumento de louvor foi criado. Então veja quanto antigo é, porque eu creio, meus irmãos, né, coisa tremenda. Então, agora a questão, meus irmãos, do diabo destruindo as famílias através, meus irmãos, da incitação à sexualidade. Aqui você vai ver, meus irmãos, uma hoje muito popular, tem várias, pode suscitar várias, mas, meus irmãos, uma que está de uma forma tremenda, olha, irmãos, parece que não vou usar uma palavra, mas dá vontade de usar, irmãos. Parece ser o de mais podre que o diabo vomitou, esta tal de Anitta. Meus irmãos, coisa maligna, pornográfica, meus irmãos, chamada de música, chamada, meus irmãos, de arte. Claro que é arte, mas é arte do inferno. É arte perversão, porque as crianças assistem. Você quer uma prova disso? Que isto é uma perversão e que as nossas crianças são contaminadas? Vamos lá. Vamos passar e você vai verificar que ponto está chegando a situação. Meus irmãos, aqui nessa foto está um menino. Já bem, é suave. Você dizer, não, mas isso é suave. Aqui está uma menina ou 2 meninas, meus irmãos, não é? Dançando, né, aquelas músicas que falam pai, cachorra, não é verdade? Olha só, mulher, você sendo tratada de cachorra, de cadela. E as palavras, meus irmãos, eu não vou citar aqui, mas você provavelmente já ouviu as crianças cantando. Nas escolas, nos ônibus, nas paradas, não é? Nem nos bailes eu nem vou falar. Certo? Então aqui está uma criança, um jovenzinho, no meio sendo introduzido a esta situação, e as mulheres e as moças lá naquelas danças, meus irmãos, não vou nem dizer sensuais, isso não é sensualidade, isso já passou da sensualidade, meus irmãos, para ser aberto mesmo, certo? Sensualidade, meus irmãos, é
uma manifestação de uma situação onde se exprime através de um gesto, não é, um teor sexual, sensualidade. Não, isso já não é sensualidade. Isso já é, né, algo gritante, aberto mesmo. Aí, aqui está outra foto. Olha bem, aonde que esses jovens aprendem isso? Onde? Olha aí, uma criança, meus irmãos. Veja bem isso aqui. Mas isso aqui, preste atenção. Isso não instiga somente, meus irmãos, as crianças. Isso instiga a pedofilia. A mão à pedofilia. E isto, meus irmãos, é um atrativo à pornografia infantil. A pedofilia, a degradação. Onde está o governo, meus irmãos? Meu Deus do céu. Dizem que houve ditadura. Não, me desculpa, um ponto que, né, fui buscando realmente. No tempo, meus irmãos, eles coibiam esse tipo de coisa. Ditadura, você não pode ir e vir, pegar um passaporte, sair do país, visitar, como a gente tem, talvez você conheça, eu conheço pessoas que saíram do país, estão trabalhando ou estão passeando. Eu, né, já saí dentro aqui poucas vezes, né, mas também já tive a oportunidade de sair do Brasil, não é, para ir passear, para ir ver, para ir, né, em outros países, né, aqui perto, enfim, né, Argentina, Uruguai, certo? Então aqui está. Veja bem que isso aqui é pornografia infantil, irmãos. É uma menina que está sendo instigada a ir para o dinheiro. Aqui está outra para provar o que eu digo. Aqui está, é uma MC Mirim. Você talvez não vai conseguir verificar. Esqueci o nome deste produto, não vou dizer desta cantora, porque é um produto do, né, meus irmãos, do mundo. Segurando, meus irmãos, ela se vestindo como uma funkeira profissional, segurando um fardo de dinheiro em cada uma de suas mãos. Certo? Que é o que o diabo oferece já até para as crianças, fama e dinheiro. Vamos lá, que agora nós já vamos finalizar. Agora você vai ficar, irmãos, por favor, já vamos terminar. Não fique cansado. Aqui nós temos duas crianças dançando pornograficamente. A jovem, meus irmãos, a criança não é jovem, ela não é jovem. Meus irmãos, ela é uma criança. Veja bem, já se encostando, meus irmãos, de forma, meus irmãos, pornográfica. Tem como dizer outra forma. Isso é arte, isso é dança, isso é o quê? Veja bem o menino ali, meus irmãos. Você consegue perceber, ver. E na outra cena ao lado da foto, meus irmãos, a menina, que jovem. Meu Deus, a criança está ali fazendo dança pornográfica em outra criança. Aqui, meus irmãos, olha só, uma mulher, é aquela foto, acredito, pela foto, é o mesmo jovenzinho, só que antes elas estavam de costa, agora estão aqui. Esse eu não vou publicar, me perdoe, meus irmãos, vou cortar. Agora vamos terminar com uma, aqui dança nas escolas, certo? Na escola, meus irmãos, é uma quadra, aqui é uma escola, e aí está o menino e a menina. Bom, meus irmãos, então eu finalizo o vídeo aqui com um apelo para você. Em nome de Jesus, sinta no seu coração, meus irmãos, a necessidade de combater, irmãos. Não faça como se não fosse com você, que não estivesse acontecendo. Eu acho que nós temos compromisso. E o nosso compromisso é com Deus. De combater o diabo.
meus irmãos, em todas as suas esferas, atitudes, seja espiritual, seja usando, meus irmãos, aqui, como falei anteriormente, os agentes perdão, responsáveis no governo, na justiça. Nós temos sim, meus irmãos, um poder muito grande, que é o poder da igreja. Jesus disse: sobre esta pedra as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, peço aí, por favor, a sua ajuda. Compartilhe, divulgue. Por favor, faça passar, para que mais pessoas vejam, maior número de pessoas vejam, e vejam se realmente a verdade não está sendo combatida violentamente pelo inferno. Mas uma coisa que o diabo não pode, meus irmãos, é que conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. É o poder de Deus contra o poder do inferno. E o poder do inferno, meus irmãos, é maligno, mas está debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo. Está bem? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua família. Receba agora, neste momento, um minuto de oração para seu filho, para sua família, para sua casa, para sua esposa, para seu esposo, para toda a sua família. Oramos. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Em nome do teu Filho Jesus, nós viemos aqui agora, um minuto, Pai, Senhor, de súplica, de clamor a Deus, contra as obras, Senhor, meu Deus, de tudo, Pai, que tem combatido contra a mente das nossas crianças. Todo poder, toda potestade, Senhor, meu Deus, que de alguma forma, Senhor, meu Deus, tem, ó Pai, querendo destruir, corromper, Senhor, aquilo que o Senhor instituiu. E em nome de Jesus nós combatemos. E temos certo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso país, guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a família de cada irmão. Abençoe e dá vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.